Bom dia, mulher de Deus, mulher de oração. Bom dia, devocional 5 e 30. Obrigada por ter você aqui. Obrigada pela confiança que você coloca na minha vida, na vida da pastora Leia, na nossa igreja, Comunidade das Nações. Obrigada pelo carinho, por ter você aqui. Hoje, o nosso tema, 4 de setembro, permissão para realizar, é o tema da nossa devocional, permissão para realizar. E o texto aqui de sugestão de leitura é o Salmo 23. Salmo 23, encontra ele aí. É o texto que é a base da nossa devocional. É um salmo bem conhecido, né? Muitas já têm ele até decorado. Eu estava comentando aqui no início que foi o primeiro salmo que eu ensinei os meus filhos a decorar, a memorizar. Você já ensinou os seus filhos a decorar Salmo 23? É bom que ele é curtinho e é fácil de memorizar. Diz assim: Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos, e deles posso beber. Orientado por tua palavra, marca essa frase aí, ó. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Marca essa frase. Tu me renovas e o meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo que eu viver. Certamente aí na sua tradução é outra, né? Essa tradução da versão da Bíblia, a mensagem não é tão tradicional quanto aqui a gente vê as pessoas decorando. Mas vamos orar nessa manhã? Fecha seus olhos aí. Queria que você não só ficasse aí ouvindo a minha oração, mas que você também ouvisse o som da sua voz nessa manhã. O que é que você tem aí para apresentar a Deus? O que é que você tem para colocar diante dele nessa manhã? Senhor, muito obrigada, Pai. Nessa manhã nós nos unimos em oração. Estamos certas de que a tua presença está aqui. A tua palavra diz que quando se reúne dois ou mais, o Senhor se faz presente no meio deles. E nós somos essa, Pai, que estamos aqui reunidas nesta manhã, crendo aqui, Senhor, que o Senhor já se faz presente. Ó Espírito Santo, toma nessas manhãs, Senhor, as nossas orações, os nossos pedidos, aquilo que nós temos para colocar diante do Senhor. Pai, eu quero te apresentar a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor, a sua família, os seus filhos, Pai, o casamento, Senhor, o trabalho, tudo aquilo que leva o nome dessas mulheres, Senhor. Ouve nessa manhã, Senhor, os seus pedidos. Ouve nessa manhã, Senhor, o clamor do seu coração. Pai, nesse Salmo 23 diz que quando nós não sabemos a direção, na tua palavra nós recebemos a direção. Quando nós estamos cansadas e desanimadas, o Senhor renova as nossas forças. E o Senhor é aquele, Senhor, que traz justiça e honra sobre as nossas vidas. E é aquele também, Senhor, que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Senhor, aquelas mulheres que têm passado por um tempo de humilhação, Senhor, que têm visto, Senhor, os seus inimigos caçoarem, zombarem, humilharem. Senhor, a verdade ela não precisa de defensoria. A verdade, Senhor, por si só ela se manifesta. Senhor, faz justiça, Senhor, nas nossas vidas. Prepara, Senhor, um tempo de honra, Pai. Um tempo de manifestação do teu poder nas nossas vidas. Pai, que muito em breve, aquele, Senhor, que tem passado por nós, Senhor, e dizendo, cadê o Deus dessa mulher? Aonde está o Deus dessa família? Porque o tempo não muda, a estação não muda. Senhor, muito em breve,
Muitas as pessoas irão vir até nós, olhar e dizer realmente, Deus existe. Porque olha o que Deus fez na vida dessa mulher, olha o que Deus fez na vida dessa família, na vida desses filhos, olha o que Deus fez na vida desse homem. E nós, Senhor, seremos aquela que iremos levantar a bandeira e dizer sim, porque Deus existe. Ele olhou para mim e mudou a minha sorte. Senhor, é o que eu te peço nessa manhã, e eu já te agradeço, porque grandes coisas o Senhor vai fazer, Pai. E também, Senhor, nós já estamos aqui, Senhor, abertas para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. A sensação que eu tenho no meu coração, Senhor, que essas manhãs têm sido manhãs de ensino, e nós estamos aqui, Senhor, abertas para aprender mais do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fique firme. Como o Salmo 23 fala, Deus é aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. E o tempo de honra, ele vai chegar na sua vida. Tá, Mali? Então vamos. Bom dia, pastora Leia, Castela. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bonitas. Bom dia, pastora. Estou aqui vendo, gente, o Salmo 23, né? Eu tenho que ler para vocês. Ó, eu estou lendo aqui nessa versão, que a nossa igreja fez a tradução nessa versão aqui. Aí dentro tem o texto e tem o comentário. Não, eu não posso ficar isso comigo sozinha, não. Olha aqui. Vou ler para você o Salmo 23 no comentário da Bíblia Passion. Essa Bíblia aqui, a gente tem ela só em Salmos. Então recebe aí, bonita, ó. A palavra mais comum usada para pastor, do Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, é também a palavra hebraica para melhor amigo. Gente, recebe aí o melhor amigo. Nossa tradução inclui os dois significados. O único termo para pastor é também amante do rebanho. Isso nos ensina que o pastor não é um meramente supervisor responsável, mas uma figura paternal, carinhosa, cuidando do seu rebanho por um profundo sentimento de amor. Pastores são também protetores ferozes de seus rebanhos. Jesus é o protetor feroz da sua vida. Nada me falta, nada me faltará. Que declaração maravilhosa sobre a sua vida. Nunca estar em falta, sempre possuindo mais do que o suficiente. Nosso Deus atende às nossas necessidades emocionais, físicas e espirituais. Em campos verdes, campos verdejantes. Guarda isso aí, igreja. Olha que lindeza, do Salmo do versículo 2. Em campos verdes ou em campos de primavera. Consegue imaginar campos de primavera? Não consegue não. Pera, vou te ajudar. Olha aqui. Aqui, que lindeza. Campos de primavera, florzinha. Pastora, nem gosto muito de flor. Não tem problema. Quem está levando você é Deus, então só vai. Nem precisa preocupar. É Ele que está levando. Campos de primavera, já fiquei apaixonada. Um bom pastor sabe onde levar o seu rebanho para ser alimentado. Esses verdes campos seriam um lugar de descanso, livre de todo temor. O verbo grego amar é uma fusão de duas palavras, de dois conceitos, que significa liderar como um pastor, e o pão, que é um verbo que significa descansar. Vou parar por aqui. É muita riqueza para ficar lendo rápido. Não, vou dando para vocês aos poucos. No dia que os bispos derem para nós de novo o Salmo 23, eu continuo. Mas eu vou bem tirar uma foto disso aqui para você depois ler com calma. Coisa mais linda, bonita. Bonita, bora aqui que eu quero falar de permissão hoje, baseado em instruídas e inspiradas no Salmo 23, de um pastor que nessa Bíblia aqui chama O Senhor é o meu melhor amigo e o meu pastor. Então, não sei qual é a sua impressão do Salmo 23, não sei qual é a sua impressão a respeito do que é ter um pastor. Eu sei que nós estamos aqui em muitas mulheres com muitas experiências, com muitas realidades diferentes. Mas eu quero te dizer que o pastor que você sempre precisou, ele existe.
Talvez o pastor que você teve um relacionamento com a igreja não foi tão bom, foi traumático, foi ruim, tem sido difícil, é às vezes um lugar instável, mas deixa eu te dizer uma palavra. Hoje o Salmo 23 quer te dar um conceito de um pastor que é um amigo, aquele que você caminha junto, que você entende que ama. Ô, gente, é muito especial ser rodeada de sinais em que o pastor te alimenta. Então, para falar disso hoje, no 4 de setembro de 2025, eu quero falar do nosso texto. Mulherada do YouTube, se você está vindo aqui pela primeira vez, eu quero te dizer que a gente segue esse livro, que é o livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Vice Carvalho. E todos os dias a gente vem para cá virar uma página, né, gente? A gente não vem aqui virar a página, vem virar a página para poder viver o dia. Pastora, está falando com quem? Que o povo do YouTube não sabe que eu tenho aqui quantas mulheres, Eneida? A carinha das mulheres, tudo aqui. Ô, gente, quando vocês abrirem a câmera, abre com cara de lindeza, não vem com essas caras de brócolis, não. Quantas mulheres, Eneida? Olha só, pessoal do YouTube, 108 mulheres acordando bem cedinho, 5h30 da manhã, para poder ouvir a voz do nosso Deus. E eu quero convidar você para fazer o mesmo. Pastora, não consigo acordar cedo. Eu também não conseguia, não. Eu era muito dorminhoca. E agora eu não consigo ficar sem essas bonitas aqui, não consigo ficar sem as primeiras horas serem entregues a Deus. E eu quero te convidar para fazer esse desafio de entrega, de propósito. Experimenta uma semana, daí você depois decide o que você faz, mas você vai ver que delícia. E eu estou aqui com essas bonitas, orando todos os dias, lendo, e hoje a gente vai falar sobre permissão. Antes da gente falar sobre permissão, eu quero falar do texto de ontem. Deus é muito engraçado, gente. Eu aqui brigando com vocês, que eu falei assim, quem é a bonita que ainda não entendeu como Deus te vê? Adivinha quem era bonita? Eu. Eu que não estava entendendo quem Deus estava me falando que eu era. Então, eu quero te dizer que Deus, se for necessário repetir o conteúdo, parte 1, parte 2, ele vai fazer. Para quê? Para você seguir com a clareza do amor que ele tem por você. E hoje, ele está te dando permissão. Pastora, ainda estou degustando, ainda estou diluindo a palavra de ontem, a palavra do pecado, a palavra do amor. Fica assim, bonita. Isso é relacionamento. Relacionamento com Deus é assim. Você não termina com o encontro, acabou a oração em nome de Jesus, amém, segue. Não, ele vai contigo, falando com você. E hoje o texto fala assim, permissão para você realizar. Primeiro, antes de eu começar a ler, pensa aí, você tem algo para realizar e não realizou ainda? Tem algo que você está prontinha para realizar, mas parece que falta uma validação, falta um sinal, falta dinheiro, falta uma pessoa te validando, ou lugar, não sei. Pensa em algo que você precisa de uma permissão para você poder colocar em prática, para você realizar. É sobre isso que a gente vai falar agora. Você já percebeu que existem muitos momentos na nossa vida em que parece que Deus não dá permissão para a gente avançar? Pois é, mas tem tempos em que Ele também nos dá na vida. Momentos em que a permissão dele parece especial para você ir. Ô, gente, quem está acompanhando no texto, não se liga comigo não, que eu vou ler o texto e vou ministrando, tá? Tem momentos que parece que ele diz pare, mas tem momentos que ele fale avance. Esse é um desses momentos, esse dia de hoje. Deus não só está lhe permitindo caminhar, mas ele também vai com você, provendo tudo que você precisa nesse caminho. A permissão de Deus está sendo dada para você hoje de avançar. Bonita. Deus está dizendo, vá. O texto de hoje está te começando no primeiro parágrafo dizendo, existem tempos em que ele fala pare, pausa, fique quieta, mas tem dia que ele fala vá. Hoje, 4 de setembro de 2025, se você está aguardando uma resposta do ID, ele está te dando vá, porque esse é o tempo em que ele fala de forma especial uma permissão para você avançar. Ele é o Jeová Rafá. Então, se você precisa de cura, ele está aqui.
Talvez você tenha feridas antigas, dores que têm segurado os seus planos. Mas ele, nessa manhã, bonita, está sarando as suas feridas. Com aquele sangue precioso da cruz, sabe? Que a gente falou no dia 2 de setembro, que o sangue dele nos purifica de todo pecado. É esse sangue que tem o poder de curar suas feridas. E o Jeová Rafá, ele está removendo os impedimentos e te dando saúde emocional, física e espiritual. Tem algo que você precisa realizar, mas parece que você precisa de cura. Ele está aqui hoje para curar você. Mas ele também está aqui como Jeová Jireh, aquele que está providenciando o que falta para você. Pode ser que você esteja esperando uma resposta financeira, uma solução para o seu casamento, ou até esperando a sinalização para um parceiro de negócio, um sócio, uma sócia. A provisão já foi liberada. Assim como o carneiro, que já foi pronto para Abraão, tudo que você precisa para realizar os planos de Deus já está a caminho. Declare assim comigo, bonita. Eu vou falar e você repete. Em minha vida, não tem nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Aqui na nossa igreja, quando a gente declara nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, a gente já sabe que a gente está falando do quê? Deixa eu ver se o povo sabe. Escreve aí no comentário. A gente está falando de quê quando a gente fala assim, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar? Essa é uma saudação que fala sobre o quê? Povo da comunidade das nações. Shalom. Shalom, a bispa nos ensinou que o shalom de Deus é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Se você é de Cascavel e esteve comigo na conferência de mulheres, você aprendeu isso. E eu estou vendo a Luciene aqui colocando, e é exatamente isso. A bispa nos ensinou que o shalom de Deus não é só a paz, como os judeus falam, mas o shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. O Jeová Jireh lhe garante isso. Mas aqui também tem a manifestação de Deus como Jeová Nissi, aquele que é a sua bandeira. Ele vai à sua frente, conquistando o território por você, e ele, como sua bandeira, marca os lugares aonde você precisa prosperar. Quando ele diz sim e amém, ninguém pode impedir a sua vitória. Amém? O texto de hoje é: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Na versão que a Eneida leu foi: o Eterno é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Aí na Passion fala: meu Deus, essa Passion é uma delícia. O Senhor é o meu amigo e o meu pastor. Duas definições maravilhosas. Antes de continuar aqui declarando esse devocional, escreve aí nos comentários para mim o que significa ter um pastor. O que é um pastor? Como que você vê um pastor? Vou organizar essa pergunta. Escreve para mim a definição que você tem de pastor. Pastor de qual, pastora? De homem ou de Deus? De Deus. Como é o pastor que você entende que Deus é para você? Escreve aí. Protetor, quem cuida, aquele que cuida, que me guia, amor e cuidado, que me conduz, o que me orienta, me dá segurança. Tudo isso sendo escrito aqui nos comentários. O que ensina, o que protege. Quem é o pastor? O pastor, aquele que orienta. Para mim, é aquele que é provedor, que resgata, aquele que cuida, que direciona, que é o zeloso e amoroso, cuidador protetor, que direciona, ensina e protege, que cuida com amor paternal, que me ama, que me guarda, que me guia. Alguém que protege. Muito bem. Aquele que orienta, cuida e protege, que dá a vida. Muito bem. Isso tudo que eu estou lendo aqui, para você que está, aquele que dá vida pelas ovelhas, que caminha junto. Essas são as considerações de algumas mulheres que estão aqui. Protetor, segurança e que deu a vida. Esse é o nosso pastor. Então tá, bonita. Escreveu um monte de coisa linda. E não confia pelo que mesmo? Escreve aqui todo bonito, mas na hora do vamos ver, esquece. Ó, tô de croques hoje, hein? Tô de croques rosa. Por que é que a gente sabe o Salmo 23 de cor e na hora do ucu-vucu
a gente não sabe o que fazer. Então, hoje eu vou te dizer, Deus está nos dando uma permissão. Aí eu fui bem ali no armário do meu marido e peguei um documento, que é um documento oficial uma coisa que a gente precisa fazer, e eu trouxe aqui para ilustrar você. Esse papel aqui, ele precisou ir no cartório para reconhecer a assinatura dele. E isso daqui é um documento oficial para permissão dele fazer algumas coisas. Sabe o que Deus está te dando? Um papel semelhante a esse, te falando, você está com a minha permissão, com a minha validação. Gente, vou até pegar uma caneta aqui linda. Espera, pegar aqui, Skwarovski, que eu ganhei, uma caneta de Júlia Nobre. Deus pega a caneta Skwarovski dele e assina o teu termo de permissão. Deus está hoje dando para você a permissão sobre o que você precisa fazer para você poder avançar. Pastora, a minha permissão não tem nada a ver com papel, a minha permissão é interna. Eu não me sinto digna, eu não me sinto pronta, eu me sinto insegura para ir adiante. Deus está dizendo para você, eu sou o seu pastor, o seu melhor amigo, e nada, absolutamente, vai lhe faltar. Aí a bispa traz hoje a declaração de que, baseada no Salmo 23, a gente vê o Jeová Rafá, o Jeová Jirê e o Jeová Nissi. A manifestação de Deus está lhe dando uma assinatura de uma permissão expressa do que você precisa fazer. Aí escreve toda bonita o que é pastor. Todo mundo escrevendo bonitinho, escrevendo aí o que acha. Mas e o que vive? Quando você está no aperto no casamento, quando você está numa situação difícil da maternidade, quando você está diante de um desafio financeiro, aonde que você coloca o pastor da sua vida? Aonde que ele atua? Aí hoje eu vim te lembrar. Ele te dá permissão, sobretudo, para você confiar 100% nele. E quando você confia, gente, 100% nele, só senta. Faz nada. Senta e espera. Porque as coisas parecem que convergem. A bispa fala assim, quando você entende o que Deus tem para você, você não força. Você senta e escorrega. Igual a criança, quando vai para a cachoeira e que tem aquele... Você já foi em cachoeira que você sentou e foi e a correnteza te levou? Nunca foi bonita, não faz isso, é uma delícia. Você senta e escorrega, porque parece que todas as coisas estão convergindo para que você seja empurrada para esse lugar. Eu tenho um sonho de saltar de paraquedas. Já eu vou realizar esse sonho e eu vou te contar a sensação. Sabe qual é a sensação que eu tenho sem antes experimentar? A impressão que eu tenho é que eu estou entendendo 100% e eu estou com total fé de que aquele paraquedas vai abrir no meio do ar. Assim é a vida com Deus. Você só se joga, só lança e confia que ele vai abrir o paraquedas na hora certa. Você está com medo de quê mesmo? Conta aí. Ah, pastora, eu estou com medo de não avançar por causa... Eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não sou digna. Gente, está lá na Jornada 21, né? Eu estou amando, sabe o quê? O seu coração sendo aberto, inspirado pelas histórias e pela vida e pelas experiências das discípulas que estão lá falando. Ontem a Célis nos constrangeu com a palavra da multiplicação, né? E hoje vai ser outra querida que você também vai amar receber essa dose especial de inspiração. E eu fico vendo o coração de vocês sendo aberto ali no grupo, e eu fico pensando assim, que coisa especial você ter um lugar seguro para você poder falar que sim, você não confia. Porque um dia você confiou e não deu certo. Porque um dia você recebeu uma palavra profética e a profeta disse A e não aconteceu A, aconteceu Z. E você ficou 100% na mão e no coração e nas emoções dessa palavra. Talvez você fale assim, pastora, eu até entendo que Deus é meu pastor e ele me permite, ele está me dando permissão, mas eu não estou pronta. Deixa eu te dizer, você está pronta. E está mais do que pronta. O que você viveu de decepções, de olhar para trás e perceber que pessoas, que circunstâncias, que as coisas aconteceram e não favoreceram para você realizar as coisas, já passou.
Bonita, deixa eu te dizer uma coisa bem especial. Nós estamos sendo discipulados por um Deus que tem palavra. Quantos 240 e quanto, Eneida? Dias, você sabe, hoje? Eneida vai colocar aqui quantos dias nós já vivemos nesse ano. 247 oportunidades de você ouvir o que Deus estabeleceu. Pastor, acabei de chegar aqui na devocional e você acha que Deus só fala aqui nessa devocional? Claro que não. Ele fala com você dentro da sua casa, quando você está tomando banho, quando você está varrendo, quando você está trabalhando. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A permissão tem tempo de validade. Se você não for logo, se você não entender o que ele está falando, o tempo vai acabar. E olha só o tantinho de tempo que a gente tem. Se os nossos dias fossem medidos por páginas, é isso aqui que a gente ainda tem. A gente só precisa de um instante para uma decisão de você poder realizar o que estava guardado. E eu quero ler a oração que está aqui. As orações que estão aqui, eu tenho orado junto com você na nossa oração, mas hoje eu quero ler. A oração fala assim: Deus, obrigado por me dar a permissão para realizar coisas nesse dia. Eu confio no Jeová Rafá para curar todas as minhas feridas. Eu confio no Jeová Jirê para suprir todas as minhas necessidades. E eu confio no Jeová Nissi, que é a minha bandeira para abrir os caminhos à minha frente. Em nome de Jesus. Amém. Essas são 3 características, 3 maneiras, 3 nomes que Deus carrega. Mas eu quero te dar hoje a oportunidade de você sair dessa devocional com o nome do seu pastor, o seu nome. Qual é o nome que você vai dar? É protetor? Então, por que tem medo de sair à noite? Ah, é provedor. Por que fica preocupada com as contas? Ah, porque Deus é... Vou ler tudo aqui, ó. Vou ler o que vocês escreveram. Porque às vezes a gente tem isso decorado, mas a gente não sabe o que a gente está falando. Aquele que cuida. Cuida de quê, gente? Se a gente está aí toda achando que está sozinha, aquele que direciona. Direciona? A gente não sabe nem para onde vai nesse relacionamento com o nosso marido. Às vezes dá vontade de socar a cara, não é? Aí às vezes a gente esquece que Deus está ali para nos direcionar e dizer não. Vai socar ele nada, ele é meu filho. Sabia que Deus protege teu marido? Da gente? Deus protege nossos maridos. Às vezes, nosso filho, que tira a gente do sério. Hoje eu quero que você tenha a palavra específica do seu coração para Deus. Gente, talvez você tenha uma infinidade de palavras. Ah, ele é o meu amor, ele é o meu querido, ele é o meu amigo, ele... Gente, ontem na cartinha de Deus, estou aqui me lembrando, que eu não sei por que eu estou falando isso, agora eu sei. Vocês sabem que eu ganhei esse caderninho aqui, Segredinhos com Deus, da Ellen Caetano e da Camila Fiamma. E ontem eu escrevi aqui, gente, uma cartinha para ele, porque eu escrevo cartas. Eu aprendi isso com Dani Teixeira, que está aqui. Dani linda. Dani faz cartas para Deus. Você faz isso? Vou te dar essa coisa hoje, ó. Eu escrevi ontem uma carta para Deus, botei um versículo e eu escrevi aqui tudo que ele é para mim. Meu protetor, meu provedor, o único que conhece e sabe os detalhes do meu corpo e do meu coração. Conhece meu organismo como ninguém e sonda os meus pensamentos. Olha, esse é ele para mim. E para você? Quem é ele? Quem é o seu pastor? Então, eu quero te dar essa dica hoje, essa tarefa. Você vai pegar, talvez você não tenha um caderninho de cartas, eu aprendi isso com a Dani Teixeira, que ela tem, gente, um caderno só para escrever cartas para Deus. Cadê tu, Dani? Ah, Dani, pega lá teu caderno para a gente poder ver. Gente, a Dani é uma querida carioca que está aqui em Brasília, tem o Davi maravilhoso e é casada com o Guilherme. A Dani pediu para fazer um caderno específico para poder saber quem Deus é para ela. Talvez você não tenha a possibilidade de ter um caderno aí. Pega o caderno velho das crianças, pega uma folha hoje, faz alguma coisa, traz alguma coisa escrita. Aí, aqui no meu caderno, eu não escrevo todo dia, porque isso aqui não é diário, isso aqui é um tempo de segredinhos com Deus. E isso daqui, às vezes, eu coloco só o meu amor. Ô, gente, que evangelho ruim esse que a gente fez, né? Ô, Dani, quando você estiver pronta, levanta a mão que a gente quer mostrar. Que evangelho pequeno esse nosso,
que a gente só se reúne, pronto. Mostra aí, Dani. Aumenta a tela aí, Neida, para você. Dani, vai, cadê? Ali, gente, olha, ela botou uma carinha. Olha ali. Não, bota ela grande. Olha o que ela fez. Ela pediu para a pessoa fazer uma, uma capa em que a Adjane, querida, fez para a gente, entregou para a gente no final do ano as carinhas, as nossas caricaturas com Jesus. E essa foi a da Dani, ó. Aí ela botou um caderno de cartas para Deus. Para quê? Para dizer que Ele é o nosso pastor, o nosso protetor, o nosso amoroso, aquele que direciona. Tudo isso na carta. Obrigada, Dani. Obrigada, Eneida, querida do coração. E aí, talvez você não tenha isso. Pastor, eu nunca pensei nisso. Pois é, aqui no nosso discipulado tem essas queridas que fazem isso, tempo com Deus. E eu quero te abençoar hoje para você escrever o seu relacionamento de amor, de palavra. Ô, gente, sai desse evangelho pequeno, mesquinho, que você só senta para fazer pedido, para ficar lamuriando, para ficar chorando. Ah, não! Ó, esse tempo que eu acho que eu também já vivi, que pensa assim, eu penso que Deus fala assim, lá vem ela. O que ela vai pedir hoje? Vai, senta aqui, que papai quer te ouvir. Eu acho que ele é assim. Mas quando ele fala assim, quando você muda essa frequência, ele fala assim, vem logo, que papai quer saber o que você está achando dele hoje. Vem, senta aqui. Eu acho que ele te convida para te ouvir, ao invés de você ouvi-lo. O pastor Cote, de Curitiba, fala assim, ó, não é o tanto que você tem de Deus. O segredo não é esse, o que você recebe. É o tanto que ele tem de você. Não é o tanto que você tem dele, é o tanto que ele tem de você. Ô, gente, seu nível de confiança, qual é o tanto que Deus tem de você? Qual é o tanto que você está derramada, colocada, entendendo que ele é o seu pastor e que nada vai ter falta? Qual é o tanto? De 0 a 10, qual é o seu nível de entrega? É isso que ele está falando hoje para nós. E se você entende que ele está com você, você vai sair para caminhar e realizar, porque a permissão já foi dada. Vamos orar? Senhor, às vezes por meio de cadernos, por fala, por música. Tantas queridas estão aqui, são pessoas que compõem canções, Senhor. Pessoas que liberam sobre a casa palavras, algumas de ordem, de organização, de arrumação, de design de interiores, começa a manifestar o amor que tem por ti por meio da casa. Outras por meio da comida, outras por meio de discursos, outro por meio de looks. Tem mulheres que se vestem, Senhor. E parece que quando a gente olha para elas, a gente vê a delicadeza da tua mão. Não é para se exibir, mas é para poder mostrar uma manifestação da moda, das cores, das palhetas, que manifesta o céu. Tem mulheres, Senhor, que na descrição traz a manifestação do Senhor. E tem mulheres que no barulho manifestam tantas coisas. Nessa manhã, nessa reunião de mulheres, mais de 100 mulheres reunidas, nós declaramos que nós estamos aqui crendo que o Senhor não é só o nosso pastor, aquele que supervisiona o rebanho, mas é aquele que conhece a nossa voz. Como boas ovelhas que somos, a gente grita. E o Senhor sabe o tom, o timbre do nosso grito, assim como a gente, como mãe, sabe quando o bebê chora, e a gente sabe quando é fome, a gente começa a discernir quando é manha, quando é golpe. Senhor, eu consigo identificar o golpe da Sofia, às vezes na voz. Se eu, que sou tão falha, consigo identificar tantas vezes que um pedido da minha filha, às vezes é uma manipulação ou um jeito de não fazer o que a gente pede, imagina o Senhor que nos fez. Nessa manhã, como ovelhas do bom pastor que o Senhor é, nós estamos gritando, mas gritando louvores ao teu nome. Nessa manhã, a gente te engrandece, porque o Senhor nos dá a permissão por escrito de um documento que precisamos para avançar e realizar. E nessa manhã, nós te adoramos, porque o Senhor é o nosso Jeová Rafá,
que cura toda ferida, aquela ferida que está latente, que todo mundo vê, e aquela ferida que está guardada e que a gente não conta para ninguém. Aquela ferida que no meio da carta a gente escreve para o Senhor, e à medida que a gente vai escrevendo, a ferida vai vindo para fora, coisas da infância que a gente nunca contou para ninguém e que o Senhor traz para a nossa memória ser curada. Obrigada, Jeová Rafá, porque o Senhor nessa manhã está aqui curando, trazendo o bálsamo de cura sobre as feridas que estão abertas e aquelas que estão escondidas. Quero te adorar pelo antídoto da cura que o Senhor está derramando. Às vezes eu converso com a Sofia, que eu tenho a impressão de que o Senhor tem o pó da cura, que a minha cama tem um monte de pó de cura, porque quando a Sofia sente qualquer coisa, ela vai correndo para a minha cama e dormir entre mim e Edinho, Senhor. E ela fica boa. Eu acho que o Senhor tem uma cama, um cantinho, um ninho da cura. E é nesse lugar que a gente está indo agora. Deitando no lugar onde a cura aparece, onde a gente é coberto de purpurina, onde a gente é coberto do pó da cura. E quando a gente se levantar, Senhor, nós vamos estar outras mulheres, novas mulheres. Obrigado, porque também nessa manhã o Senhor é o nosso Jeová Jirê, aquele que provém. Não é na força do nosso braço, não é na decisão que vamos tomar, não é naquela compra ou venda, não é, Senhor, naquele negócio, mas é por causa do teu sim. Libera sobre nós nesse dia 4 de setembro o teu sim, Senhor, sobre aquelas que precisam da provisão especial, aquelas que precisam da provisão básica, aquelas que precisam de uma manifestação do teu amor. E, ó Deus, seja hoje aquele que levanta a bandeira. Ah, Deus, a gente aprendeu a amar a bandeira nesses 40 dias de live, amando o Brasil. E como esposa de militar, eu aprendi a amar a bandeira do Brasil. Eu aprendi a olhar com tanto respeito a bandeira que flameja, Senhor, aqui na Praça dos Três Poderes, lá no Bandeirão. Hoje o Senhor está dizendo que o Senhor está levantando uma bandeira. E quando a bandeira fica flamejando, tem um barulho daquele tecido. Nós queremos ouvir o barulho desse tecido a nosso favor. O Senhor indo à frente, fincando a bandeira para poder determinar o nosso território e dizer para o campo do inimigo que o Senhor está com a gente. E quando o inimigo vê a bandeira flamejando, ele treme. Então, nessa manhã, nós declaramos que a cura, a provisão e a determinação da tua mão na nossa frente, a declaração é sobre nós. Obrigado por essa permissão especial, da validação desse documento, que está parado lá na mesa do juiz, que está parado lá na mesa do advogado. Essa sentença que precisa da tua assinatura, Senhor, não é assinatura de mais ninguém na terra, mas da tua, liberando o nosso nome a recebermos aquilo que é nosso por direito. Nós declaramos, Senhor, nessa manhã, que nós tomamos posse da permissão que o Senhor realiza no reino espiritual e no reino da terra. Obrigada por essa manhã especial de preparação para a primavera, para o novo tempo, para o chão que é o chão verdejante. Te adoramos pelo teu cuidado e teu amor. Quando a gente sair daqui, cada uma de nós realizarmos as coisas que temos para fazer. Que o Senhor ocupe o nosso coração com aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas do YouTube? Escreve uma carta para Deus. Ô, gente, deixa eu te contar um negócio. Eu ganhei esse caderno, que é um caderno de cartas, de segredinhos, e eu coloco muita coisa aqui. Mas, às vezes, eu escrevo uma carta e eu boto no envelope. Eu não sabia que eu ia falar disso, então eu não tenho ele aqui. Eu coloco a data, a hora, o clima, como ele está, e eu guardo ela para abrir lá no final do ano. Faz isso. Escreve aí quem Deus é para você hoje, o que você espera de permissão da realização, o que você espera realizar, mas aí você grampeia e só abre lá no 31 de dezembro, você vai ver o tanto que você mudou e tanto que Deus fez em seu favor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe tudo que você for realizar, que você esteja com a clareza que o Jeová Rafá, Jeová Jirê e o Jeová Nissi está com você, que o Senhor é o pastor que é o teu amigo. Beijo, povo do YouTube. Fica com Deus, que você é uma